que a gente tem que ter uma lei que diz que se tu vê um acidente, tu tem que prestar socorro, né? Se houvesse a empatia, que é uma das coisas que está ligada à cultura de paz, né? Não precisaria ter uma lei se isso as pessoas fizessem. Olá, ouvintes! O papagaio de hoje é sobre paz e trânsito. E a convidada que trago para a nossa conversa é ninguém menos que a Cristiane Becker Ávila, mais conhecida como Cris. Cris, com qual animal da fauna brasileira você se identifica e por quê? Eu me identifico com a capivara. Ele é um animal que vive em grupo. Ele gosta muito de água doce, eu também gosto. Ele tem hábitos, às vezes, matutinos também, mas vespertinos. E os vespertinos eu combino muito, eu gosto muito do pôr do sol. E ele é um bichinho calmo, principalmente quando ele se sente seguro. A capivara é um mamífero que vive em grupos e é o maior roedor do mundo, com peso entre 20 e 80 kg. É uma espécie nativa da América do Sul, cujo nome vem do tupi-guarani e significa comedor de capim. Aqui no programa, Cris, eu tenho o costume de pedir uma mulher que seja uma referência para você, para a gente fazer uma homenagem às mulheres, que eu acho que são muito importantes nesse contexto da paz e também para a gente pensar da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, quem você escolheu? Então, é minha mãe e minha irmã. Minha mãe, ela é uma feminista nata, praticamente. Que foi assim, por que só eu vou ter que lavar louça? E ela, com 25 anos, fez um divórcio, deu 2 filhas. Assim, claro, meu pai pagou pensão e tal, mas aquele modelo antigo, então, assim, a responsabilidade ficou com ela, né? Quando eu tinha 10 anos e a minha irmã 15, ela foi para a Alemanha com a gente fazer o doutorado dela. Então, assim, uma mulher super corajosa. Ela nem se falava da educação sexual em casa ainda. Ela sempre falou com a gente sobre, né? Sempre foi parceira, assim, nesse sentido. Então, eu acho que ela é uma mulher, assim, muito de vanguarda, sabe? Ela é um exemplo para mim de mulher, né? E a minha irmã é outro exemplo. A minha irmã, assim, ela sempre foi muito envolvida com movimentos sociais, com o movimento estudantil, e ela no ensino médio leu a perestroika, e ela fez eu ler com 13 anos a perestroika pra gente depois debater. Ela hoje é professora, faz todo sentido, e ela faz isso até hoje. Às vezes ela insiste pra mim ler um livro, ela insiste pra mim ver um filme, que ela quer conversar sobre aquilo comigo. Então, assim, ela também é uma mulher muito empoderada, né, e é uma pessoa que eu considero, assim, super inteligente e que me estimula, sabe? Bom, Cris, agora vou fazer uma pergunta que é assim, o que a sua mãe e a sua irmã motivam você dentro do estudo ou dentro do assunto sobre paz e trânsito? A minha mãe foi a melhor motorista que eu já vi, mas ela foi a melhor motorista que eu vi na minha vida, assim. A minha irmã não dirige, porque a gente sofreu um acidente em 1993, quando eu tinha 16 anos, e foi um acidente muito grave, eu quase morri. E foi uma situação muito difícil, assim, porque... E aí tem tudo a ver, porque assim, a forma como a gente lidou com toda aquela situação já mostrou um pouco, assim, esses valores que a gente vinha aprendendo. A gente não foi brigando com o cara. Depois, o que a gente queria era que a empresa não se responsabilizasse, porque o cara estava dirigindo há mais de 24 horas. Então, isso é responsabilidade da empresa. Hoje a gente não chama mais acidente, né? É sinistro, porque é evitável, não é um acidente. Eu sempre penso muito o trânsito com elas e a gente conversa muito sobre isso, até para poder superar, né? Eu dirijo, né? Mas eu tirei minha habilitação só com 20 anos e depois que eu fiz a aula de direção defensiva, porque eu não me senti segura. E aí eu acho que tem um pouco a ver, porque assim, o trânsito, ele não é muito amistoso, né? Em 93 ele era menos amistoso do que ele é hoje. E a visão também da sociedade em relação à mulher no trânsito dirigindo também é uma relação complicada, né? Então eu acho que elas têm a ver, sim, com essa história. Agora verticalizando também um pouco pro pessoal, né, de casa e quem estiver escutando, entender o que é paz no trânsito. Segundo o glossário temático de promoção da saúde, a cultura de paz é, entre outras coisas, todo e qualquer comportamento, atitude e manifestação que reflita e favoreça a convivência, a tolerância e a solidariedade, fundado nos princípios de liberdade, justiça, democracia, respeito à vida, à natureza, aos animais, aos seres humanos, à sua dignidade e diversidade. Então, para
mim, a paz no trânsito, ela vai desde uma mulher trans ou cis poder ficar de noite numa parada de ônibus, esperando o ônibus à meia-noite e não ser agredida, e não ser roubada, e não ser violentada. Poder estar ali também tranquilamente, não com medo, que infelizmente ainda não é uma coisa que eu acho que a gente atingiu em todos os lugares, né? Até o respeito à fauna, questão da poluição, então ter passagem de animais previstas, a utilização do solo, a arborização da cidade, não perder, né, essa arborização em função do trânsito. Eu vejo que a cultura de paz ela está intimamente ligada também com esse espaço do trânsito, da mobilidade. Muito interessante, Cris. E eu nunca tinha pensado no trânsito quanto ao atropelamento de animais como cultura de paz. Falta, eu acho que na nossa sociedade respeito, né, com essa parte tanto da fauna quanto da flora. Quando a gente pensa na mobilidade humana, a gente tem que pensar também nessa mobilidade. Por que você começou a se preocupar com a paz dentro do seu trabalho? Ou o seu trabalho é que fez você se preocupar com a paz? Como é que foi essa relação? Meu contato com a paz começou trabalhando há muito tempo atrás na área de recursos humanos com mediação de conflito através da comunicação não violenta. Mas foi assim muito incipiente ainda o que eu tinha de conhecimento. Eu já sou funcionária pública há 18 anos e aí desde 2021 eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde na coordenação de promoção da saúde dentro da divisão de promoção da cultura de paz e ações intersetoriais. E aí eu trabalho com a comissão que cuida do programa Vida no Trânsito, comissão de prevenção de acidentes e sinistros de trânsito, e eu trabalho também com um núcleo estadual também de paz, que é de prevenção de violências, promoção da saúde e promoção da cultura de paz. E aí com o núcleo eu comecei mais ainda a trabalhar essa questão da paz e conhecer, buscar conhecimento na área. Então, a gente tem esse olhar da cultura da paz que faz essa costura entre a prevenção das violências e a prevenção dos sinistros de trânsito, que também é uma violência, né? Essa perspectiva transversal da cultura de paz também acho que está muito presente na minha proposta no podcast, né? Quando as pessoas às vezes falam, mas você vai falar do quê? Aí eu quero falar assim, eu vou falar de tudo que der. O que as pessoas quiserem falar sobre cultura de paz e alguma outra pauta, eu quero escutar, eu quero ver aonde tanto a gente pode pensar a cultura de paz. E aí parece às vezes que tá muito disseminado ou disperso o tema ou alguma coisa assim. Mas eu acho que não, conforme eu vou conversando com as pessoas, eu acho que tudo está se envolvendo, está conectado. Eu acho que é isso mesmo, assim, porque a cultura de paz, a promoção da cultura de paz, ela não vai se fazer sozinha. A gente tem que trabalhar, né, na interdisciplinariedade, a gente precisa conversar com vários atores, a gente tem que ter a sociedade envolvida, a gente tem que ter o governo envolvido, a gente tem que ter os técnicos envolvidos. E eu sinto assim, uma necessidade de que as pessoas conheçam e entendam que isso não é aquela paz utópica de soltar a pombinha branca. A gente até nas nossas coisas, a gente nunca quer uma pomba branca. Retornando agora para o tema do trânsito, eu encontrei uma reportagem do IPEA que diz que no Brasil, entre 2010 e 2019, ocorreram cerca de 392 mil mortes em acidentes de transporte terrestre, incluindo atropelamentos, sinistros com bicicletas, motocicletas, automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, veículos de serviço e fora de estrada. Por que dessas mortes? Essas mortes são causadas por uma violência? Você já colocou aqui na nossa gravação que não é um acidente, é um sinistro. Podia explicar também para o pessoal a diferença? Acidente é algo que eu não consigo evitar, né? Então a gente tinha muita implicância com esse termo, porque isso incute nas pessoas uma ideia que, coitada, foi um acidente. Não, podia ter sido evitado, porque ou a infraestrutura podia ter sido melhor, ou a mecânica do carro podia ter sido, ou o comportamento das pessoas que estavam envolvidas naquele acidente podia ter sido diferente. Então, ele é uma causa evitável, ele tem como ser evitado. O ano passado, a gente conseguiu atualizar o termo para sinistro de trânsito, para tirar essa ideia equivocada que isso não era evitável. Não, ele era evitável, não precisava essa pessoa ter morrido, não precisava essa pessoa ter ficado lesionada, né? Galtung, ele diz que a violência é algo evitável e que impede a autorrealização humana.
satisfação das necessidades básicas, materiais e não materiais. A mobilidade ela é um direito humano, o direito de ir e vir. Nem todos nós temos esse direito, porque o nosso sistema de transporte ele não dá esse direito para todo mundo. Várias cidades agora aqui no Paraná estão no movimento, inclusive, de tarifa zero, né, no transporte urbano, que é um movimento admirável que é em prol desse direito de ir e vir das pessoas. Olhando por esse macro, ela já é uma violência urbana, a forma como o nosso trânsito foi constituído, né? O nosso país ele optou em investir no modo de locomoção individual e pensando principalmente em automóvel e veículo pesado para transporte, né? E isso teve um impacto muito grande, tanto na poluição quanto na estrutura das cidades, nas avenidas enormes, às vezes que é muito difícil de você atravessar, que não tinha um canteiro. Aqui em Curitiba a gente já evoluiu muito, mas eu fui para Brasília, tem lugares que é muito difícil de você atravessar. Isso que eles têm pensado lá também a cidade, mais tentando adaptar, mas assim, pouca arborização, as vias são enormes, é uma cidade muito pensada para o carro e não para o pedestre. Até pelo movimento que o pedestre vai ter que fazer para conseguir atravessar. Isso é uma violência também, além da violência realmente também no trânsito, que é, por exemplo, preconceito em relação à mulher, as pessoas serem violentas uma com a outra porque se sentiu cortada, esse comportamento, né, a questão de classes. E eu quis trazer também aqui um conceito que eu gosto muito, que é do Hoffman, Cruz e Alchieri, que é do livro Comportamento Humano no Trânsito. O trânsito não pode ser entendido como distanciado da realidade histórica, política e social em que vivemos, porque ele reflete diariamente e continuamente os conflitos que existem na nossa sociedade. A competição, a diferença de classe, o consumismo, a ausência de solidariedade. E que a gente tem que ter uma lei que diz que se tu vê um acidente, tu tem que prestar socorro, né? Se houvesse a empatia, que é uma das coisas que está ligada à cultura de paz, né? Não precisaria ter uma lei se isso as pessoas fizessem. Teve que ter uma lei para obrigar as pessoas a serem solidárias no trânsito. Então, assim, ele reflete muito que nem as escolas, o que está acontecendo na sociedade. E existe, então, essa violência também. Ele é uma disputa, né, pelo espaço físico, ele é uma disputa pelo tempo, pelo acesso ao equipamento urbano, ele tem essa negociação. E essa negociação ela é muitas vezes conflituosa. Por exemplo, as pessoas reclamarem de uma via que só pode passar ônibus. Poxa, no ônibus carrega 300.000 pessoas dentro. Você está no carro, confortável, sentado. As pessoas às vezes estão apinhadas dentro do ônibus, em pé. Elas vão ter que ficar horas naquele trânsito ali, porque a gente já não tem mais uma estrutura que dê conta, porque a gente não pode continuar investindo nesse trânsito individualizado. Faz sentido que esse ônibus passe mais rápido, mas aí mexe, né, comigo, mexe com o meu status, mexe com como eu me sinto. Nesse livro, se eu não me engano, acho que é do Comportamento Humano no Trânsito também, que fala, tem um artigo da Neuza Coraça, e ela fala que tem pessoas que consideram o trânsito como sua casa, que é como se fosse um caracol. O carro faz parte de si, né? E aí então fica indignado quando leva uma cortada, né, do outro carro. Essas questões precisam mudar, a cultura precisa mudar. E é uma negociação. Ela é conflituosa, vai ser conflituosa, mas ela pode ser resolvida com não violência. Morou. Eu tô impressionada como o trânsito tem coisa que eu nem imaginava que tinha e que faz todo sentido, né? E teve uma época que eu tava no movimento estudantil, nós tivemos o corte, do dia pra noite foi cortado os cartões, bloqueados os cartões dos estudantes. Eu acho que chegou a 10.000 estudantes terem seu cartão bloqueado. A gente foi para aula, eu era universitária, mas as crianças também foram para aula, e na volta seu cartão não passava, tinha sido automaticamente bloqueado. A empresa na época disse que isso se deu ao uso indevido do cartão, então que os estudantes tinham usado indevidamente seu cartão e por isso foi bloqueado. E eu fiquei muito revoltada na época, né? Sempre tive esse posicionamento político, e aí eu fiz ato,
eu fui na Câmara de Vereadores, eu fui no Ministério Público. Depois a coisa se embolou mais ainda, porque para refazer o cartão, quem era menor de idade tinha que ir com a mãe para ir lá desbloquear o cartão. E você tinha que assinar um termo dizendo que você tinha usado indevidamente aquele cartão e que você ia fazer outro. E ainda tinha que pagar uma taxa que era tipo R$18 para você poder fazer um novo cartão. Então aquilo já começou a me dar mais um estresse, porque para mim não era nada. Pagava meus R$18, né? Tudo bem, beleza. Eu fui sozinha, não precisei que minha mãe fosse comigo, nem nada. Mas tinha a mãe com 5, 4 crianças. E se você pensar, uma mãe com 5 crianças, é R$100 que ela tem que achar da noite pro dia. E no fim, a gente foi pra ação no Ministério Público. O Ministério Público tocou a ação e a gente ganhou a ação. Então, foi paga uma multa da empresa para um fundo público de transporte. Hoje, quando você contou tudo que aconteceu, tudo que envolve o trânsito e a cultura de paz, eu lembrei o que aconteceu e pensei, não passava na minha cabeça nada sobre cultura de paz ou sobre trânsito, só me passava a sensação de que era injusto e que eu tinha que fazer alguma coisa e que era muito negativo todo mundo ter passado por aquela situação. Então, crianças que não puderam voltar para casa de ônibus, que o pai teve que ir buscar, crianças que tiveram que ir a pé, longe, né, que estudam longe das suas casas, que tiveram que ser humilhadas e passar por baixo da catraca. Então, tudo isso já foi, assim, uma violência. Sabia que aquilo era violento, que era uma injustiça, mas eu não tinha nomes, assim, mais específicos para dar. Quando a gente começa a estudar as coisas e a gente olha um pouco pro passado, a gente vai se dando conta de várias coisas que aconteceram, que às vezes nos indignaram realmente. E eu acho que é um encontro feliz quando tu acha uma teoria que diz assim, nossa, tem um caminho, cara, dá pra gente trabalhar, dá pra gente melhorar, né? Eu vejo, assim, a cultura de paz como uma possibilidade da gente fazer essas mudanças. Eu tava falando e eu estava pensando, as pessoas ainda no Brasil, elas não encaram esse direito de ir e vir da mesma forma que em outros locais. Não fazem essa reivindicação. E nem no trânsito a gente tem uma igualdade. As mortes não são democráticas. A Sheila Lima falou isso esses dias, eu gostei muito da fala dela. As mortes, né, por lesões de trânsito, elas não são democráticas, elas têm endereçamento também. E aí se tu vai pensar assim, quem usa transporte público? Muita mulher, muita criança. Então, assim, existe também uma desigualdade aí entre os sexos e uma desigualdade também para pensar essas políticas. Então, uma mulher, tu acha que não teria pensado que se ela cortasse, se ela bloqueasse esses cartões, isso não ia acontecer com o filho, né? Então, assim, às vezes, pode ser que não, algumas não, mas a gente ter também nas estruturas de poder pessoas que pensam essas questões também vai fazer a diferença. Eu acho que você também já entrou bem na questão de que essa violência, eu considero que toda violência praticamente, ela tem uma cara, um rosto, um endereço, como você usou. E a violência no trânsito você está colocando aqui também. E o que mais que você pode colocar, assim, pra gente pensar quem é que mais é violentado no trânsito, quem geralmente é o autor dessa violência? Eu acho que tem uma questão que é da cultura, né? A cultura patriarcal. Olha os filmes de James Bond, propaganda dos anos 80 da Marlboro, propaganda de bebida, muito ligadas ao trânsito, ligadas à velocidade, ligadas a um comportamento mais agressivo também dentro do trânsito, carros explodindo, né? Toda aquela coisa sempre envolve carro, sempre tem esse status. E aí isso está muito ligado com essa questão do homem dele ser forte, dele ser invulnerável, não pode ter medo. Então, assim, a sensibilidade é vista como uma coisa feminina. Isso afeta a gente de forma cultural. Às vezes a gente reproduz sem nem se dar conta. E uma delas também é o trânsito, porque daí a gente tem no trânsito, principalmente morrendo homens, internações por lesões de trânsito, principalmente homens. Jovens 20 a 29 anos, por exemplo, em 2022 no Paraná, foram 510 homens que morreram. O total de jovens foi 615 pessoas entre 20 e 29 anos. E 510 eram homens. Então o trânsito ele tem essa cara também da violência. É uma violência muito estrutural, é uma violência cultural. Quando eu falo estrutural, além de ser de estrutura, de Estado, que a gente, né, já herdou de muitos anos, uma estrutura que se investiu muito no tráfego rodoviário, né? Não se investiu no ferroviário, não se investiu no fluvial,
A gente teve essa opção enquanto governo brasileiro muitos anos atrás. Já é estrutural. Tem essas questões culturais que afetam os homens na forma como eles trabalham com trânsito. E hoje em dia eu diria que afeta também muitas mulheres, porque como a gente tem essa questão da igualdade, de trabalhar o empoderamento feminino, às vezes esse empoderamento não vai para um lado muito bacana, né? Embora, por exemplo, as seguradoras de carro, elas ainda têm um valor menor para mulher, para homem, porque as mulheres geram acidentes de menor monta, porque se preocupam, têm cuidado. A gente é criada para cuidar. E eu acho que isso a gente que tinha que passar para os homens. E não a gente deixar de fazer. Morou. De 2022, aqui no Paraná, morreram 785 motociclistas. 690 eram homens. O delivery. E aí a gente tem uma culpa também que é da sociedade, que é uma questão cultural. A gente tudo rápido. Então a gente quer que o motoboy chegue rápido. E é muito difícil mudar se a gente não mudar enquanto sociedade. E aí a gente tem que mudar, porque eu não posso querer que esse cara chegue com a minha pizza super quente num dia de chuva no meio do rush. Eu acho que essa pauta dos entregadores, ela ganhou muito destaque. A gente teve greve dos entregadores, a gente teve algumas lideranças. Acho que uma das lideranças também foi aquele rapaz, o Galo, que realmente foi um movimento que a gente percebeu e uma resistência também desses trabalhadores, enquanto trabalhadores, porque as pessoas acham que muitas vezes colocam eles como empreendedores, porque eles são autônomos, eles trabalham a hora que eles querem e outras suposições que a gente sabe que isso não acontece. As pessoas acham que eles são empreendedores, mas na realidade eles são trabalhadores que têm que fazer um horário, têm que bater uma meta e têm que conseguir uma quantidade de dinheiro para levar para casa, enquanto a empresa é que realmente fica com todos os lucros e com a maior parte desse bolo de dinheiro que envolve os aplicativos e as entregas. Então eu acho que a gente tem que lembrar que eles são trabalhadores. Assim como você que chega em casa e quer descansar e ter o seu momento de lazer, eles também têm esse direito, eles também têm essa necessidade. E recentemente uma das discussões que a gente tem tido é de subir no andar, né? Então, por exemplo, o entregador tem que subir até o seu andar, bater na sua campainha para te entregar, porque você não quer nem descer do seu prédio para receber a comida. Nem esse esforço as pessoas não querem fazer. E aí tem pessoas que xingam, humilham o entregador, porque o entregador se recusa, não quero, né, ter mais esse tempo, mais esse serviço e tal. Porque ele precisa trabalhar, ele precisa continuar fazendo entregas. Os dados que você traz, os argumentos que você traz, desmontam essa ideia de empreendedor. Porque ninguém vai empreender para uma atividade tão arriscada, porque não é um risco financeiro, é o risco da própria vida. Quem é esse empreendedor que está colocando a sua vida em jogo, né? E aí vem essa questão da exploração, né? Porque assim, se eles não tivessem que entregar tantos X, que eles não são empreendedores, coisíssima nenhuma, eles prestam serviço, poderia ser diferente, né? E aí eu acho que entra de novo a questão da cultura de paz, a empatia. Morou. E aí, você teve acesso aos estudos para a paz enquanto acadêmica de psicologia? Não. Eu me formei em 2002 e eu já tive pouco contato também com a área de trânsito. Também não é um assunto muito discutido dentro da psicologia. Existe a especialidade, né, de psicologia de trânsito, mas existe, às vezes, muito preconceito da própria área com a psicologia de trânsito, reduzindo ela somente às avaliações psicológicas para a primeira habilitação. E eu ouvi falar de cultura de paz, então, nada. No máximo, assim, prevenção das violências. Quando eu me formei, o SUS estava se formando no Brasil. Morou. Todo mundo na universidade escuta. Quando vocês forem para a prática, vocês vão se deparar com... E daí vem o que você vai se deparar. Mas não é ensinado as relações humanas, como se relacionar dentro do ambiente de trabalho, qual o perfil que você tem para o trabalho, como que você vai se colocar, como que você pode mediar uma situação. E eu acho que isso é uma dificuldade de todo mundo que se insere no mercado de trabalho, que é se deparar com todas aquelas pessoas ali, que elas não têm os mesmos interesses que você, porque na universidade você está convivendo com 30 pessoas, mais ou menos de 30,
mas que têm alguma coisa parecida com você. Tem quase a mesma idade, querem quase as mesmas coisas, gostam do mesmo curso. E você sai da universidade, você vai para o ambiente de trabalho, aquelas pessoas não têm a mesma idade que você, não têm as mesmas estruturas familiares que você, não acham as mesmas coisas que você, não querem as mesmas coisas que você. Isso, obviamente, vai gerar um conflito. Na verdade, essas relações que tu está falando, né, no trabalho, os valores diferentes, as pessoas diferentes, tu está descrevendo o ambiente do trânsito. É nesse ambiente que a gente está inserido todos os dias. Quando vai na padaria, quando vai na escola, quando vai para o trabalho. Então, se faz realmente super importante a gente aprender a se relacionar, a ter amabilidade social para se relacionar uns com os outros, para a gente poder viver civilizadamente e respeitosamente. Bom, agora, partindo para o quadro Papagaiando, é onde eu faço alguma pergunta um pouquinho mais densa ou mais filosófica, talvez. Como construir a paz no trânsito? A pergunta que vale $1 milhão, $1 milhão, euros, sei lá. Eu acho que é isso, a gente tem que investir. Eu tenho uma implicânciazinha, não só acreditar e dizer assim, é com as crianças, tem que mudar. Precisa atingir esse público, precisa trabalhar essa questão, esses valores da cultura de paz com esse público, mas precisa trabalhar com o adulto. Porque o adulto, ele é o modelo da criança. E a criança, ela aprende 70% por imitação. Então, aquela coisa assim, que o filho vai mudar o comportamento do pai, é um que o outro. Geralmente, esse filho, quando chegar na idade adulta, ele vai fazer a mesma coisa que o pai fazia. A gente precisa falar para o amiguinho não pegar o carro quando ele bebeu. E eu quero trazer um dado aqui que eu achei muito interessante, é que alguns dos nossos municípios com o programa Vida no Trânsito identificaram que hoje em dia eles pegam mais nas fiscalizações pessoas acima de 40 anos que beberam e estão dirigindo no domingo voltando do almoço, do que às vezes jovens voltando de uma balada. E eu acredito que esse viés da gente poder pensar, e eu acho que é necessário, assim, praticamente obrigatório para a gente conseguir mudar, é fazer os homens repensarem esse modelo patriarcal que a gente tem, modelo machista. Eles precisam se abrir para a questão de cuidado, para a questão de sensibilidade. Você tem alguma pergunta para mim, Cris? Como é para ti estar trabalhando todos esses temas, né, de trânsito, paz, como isso está impactando no teu dia a dia? Eu tinha um plano, quando eu comecei o podcast e as entrevistas, de fazer esse conhecimento horizontal, que é a ideia de que eu não levo conhecimento, mas eu aprendo com as pessoas enquanto estou fazendo o doutorado. Aprendo com as pessoas com o que elas têm para me contar. Eu tô amando sim fazer isso, porque as pessoas têm muitas coisas que os outros têm que escutar. Eu fico assim, encantada. Não teve uma entrevista que eu fiz que eu pensei, ficou bom. Todas eu pensei, tudo que a pessoa disse eu queria colocar, sabe? Eu tenho que editar, tenho que deixar num formato, vamos dizer, mais comercial. Tudo que as pessoas colocam, eu acho bonito, eu acho que tem um valor, que aquilo faz todo sentido, se encaixa com tudo. Eu entrevistei pessoas que estão dentro da academia, que estão no mestrado, doutorado, entrevistei pessoas que não estão, que estão no mundo do trabalho, ou que já estão aposentados, e todos colaboram de maneira incrível, do seu modo. Mas pessoalmente eu estou aprendendo demais, e eu acho que eu estou aprendendo muito essa característica, que é, eu sempre fui uma papagaia, em tudo eu quero dar um pitaco e saber e tal, né? E agora eu estou me colocando nessa posição de ouvinte. Agora eu peço uma dica cultural para quem quiser saber mais, ouvir mais, pensar sobre o assunto. Eu gosto muito das charges do Armandinho. Eu acho que elas fazem a gente refletir e refletir de forma divertida. Então, uma das minhas dicas é a leitura de charge, né? E a outra coisa que eu gosto também é ver um pouco filmes dispóticos, assim, porque me fazem pensar a sociedade, porque leva aquele extremo,
né? Então, assim, é ficção. É ficção, mas é uma ficção que faz a gente pensar. Moro! Bom, então agora a finalização. Foi um prazer papagaiar com você, Cris. Eu espero que nós e os nossos ouvintes tenham voos tranquilos. E até a próxima. Muito obrigada. Gostou de participar? Muito, 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 muito. Espero que todo mundo escute Papagaiando da Paz, porque tem lançado muitas ideias boas e muitas reflexões importantes. Um beijo. Moro! Moro!